40 milímetros de aço britânico contra os melhores assassinos alemães. Nosso tanque Valentine era chamado de furador de papel perto de Rzeszów. Ele podia furar papel, mas era inútil contra a blindagem frontal dos pesados Panzers. Pelas leis da física, éramos cadáveres antes mesmo da batalha começar. A ordem era simples e insana. Ataque frontal pela argila encharcada. Aquilo não era uma batalha, era uma execução. E então o comandante tomou uma decisão que rasgou o regulamento. Nós nos transformamos em ratos, encurralados em um buraco. Nos tornamos fantasmas no meio do nevoeiro denso. Mas ninguém sabia que exatamente aquela caixa pequena e fraca, escondida na lama, organizaria uma verdadeira caçada aos gigantes. Esta é a história de como o cálculo frio venceu a força bruta, e por que às vezes é preciso se tornar um desertor por 5 minutos para vencer a guerra. A argila de Rzeszów em novembro de 1942 não é apenas lama. É uma substância que devora metal e gente com a mesma indiferença. Ela entope as garras das lagartas, adere as rodas em pedaços de muitos quilos e transforma qualquer movimento em uma tortura para a transmissão. Estamos em uma baixada, cobertos por um nevoeiro cinza e úmido, que aqui parece nunca se dissipar. Meu tanque é um Valentine de terceira modificação, um presente britânico do Lend-Lease. Por fora, ele parece quase um brinquedo no cenário dos infinitos campos russos, mas por dentro é uma caixa de aço apertada, cheirando a diesel, pelego molhado e medo alheio. Ao nosso redor, um cemitério. Se olhar pelo periscópio, é possível distinguir as carcaças negras e retorcidas. São os T-70 e os BT, a cavalaria leve do Exército Vermelho, que queimou aqui há uma semana. A blindagem deles tem 15, 20 milímetros. Os canhões antitanque alemães os atravessavam de um lado ao outro a 1,5 km de distância. As tripulações nem tinham tempo de entender que já estavam mortas. Nós ainda estamos vivos. Vivos apenas porque os engenheiros britânicos, ao contrário dos nossos projetistas de tanques leves, não economizaram no ferro. A frente do Valentine tem 60 mm de aço inglês de qualidade. É mais do que o lendário 34. É nosso único seguro de vida. Mas esse seguro tem um preço, e nós o pagamos a cada segundo de espera. O motorista, espremido em seu compartimento no centro do chassi, desliga o motor. O diesel GMC silencia. Ele trabalha mais baixo do que os motores barulhentos dos nossos tanques, mais suave, mais inteligente, se é que essa palavra se aplica a uma máquina de matar. Mas o silêncio agora é mais perigoso que o barulho. No silêncio, o frio penetra até os ossos instantaneamente. A técnica britânica não foi feita para os invernos russos. O metal dentro do chassi fica coberto de geada. Estamos sentados, apertados uns contra os outros, mas o aperto do Valentine, criado para os tanquistas ingleses magricelos, torna-se insuportável quando se veste calças acolchoadas, dolma e casaco de pele. A torre foi feita para 2, mas com o uniforme de inverno, estamos aqui como sardinhas em lata. Qualquer movimento com o cotovelo é uma pancada nas costelas do camarada ou na culatra do canhão. Vamos ficar parados por muito tempo ainda, sargento. A voz do municiador range no fone de ouvido. Meus pés estão congelando. Já não sinto os dedos. Eu olho para a culatra do nosso calibre principal, 40 milímetros. Canhão de 2 libras. Nos documentos, isso é chamado de poder de fogo. Na prática, é uma sentença. Não temos granadas explosivas. Nenhuma. A doutrina britânica não previa que o tanque devesse lutar contra a infantaria. Para eles, o tanque é um caçador de seus semelhantes. Nós somos um furador de papel. Podemos encher a técnica inimiga de chumbo, mas somos impotentes contra uma trincheira de metralhadora ou uma bateria antitanque. Para matar um chucrute no canhão, preciso acertá-lo diretamente com um projétil sólido. Acerto direto de um pedaço de metal em um ser humano. É um absurdo. É atirar em pardais com um rifle de precisão, enquanto o mundo desmorona ao seu redor. Ficamos parados até darem o comando. Respondo secamente. Melhor congelar do que queimar. Olha para a direita. Aquele morrinho ali. É a torre de um T-60.
Eles também deviam querer se aquecer. Um municiador se cala. Ele conhece a aritmética da sobrevivência tão bem quanto eu. Todos nós sabemos as especificações da nossa máquina e as do inimigo. À frente, na cota 208.0, estão os alemães. Eles têm Panzers da série 4, modificações tardias com canhões de cano longo de 75 mm. Eles perfuram nossa elogiada frente de 60 mm a 1 km de distância. E nós? Nosso palito de dente de 40 mm só pode pegá-los de frente à queima-roupa. A uns 300 metros, não mais. E isso se tivermos a sorte de acertar na placa reta, e não na máscara do canhão. Somos gatinhos cegos contra cães de caça. Nossa única tática é a furtividade, a silhueta baixa e a manobra. Mas que diabos de manobra nesta argila, onde as lagartas atolam até a alma? Sargento Korneev, sou eu. Consideram-me sortudo. Mas a sorte não tem nada a ver com isso. A guerra é física e geometria. Ângulo de impacto do projétil na blindagem, velocidade de voo da munição, densidade do solo, visibilidade na mira. Estou vivo porque sei fazer contas. Sei que um ataque heróico frontal neste setor do fronte é morte garantida para a tripulação e perda do equipamento. Um herói morto não atira mais. Um tanque queimado não detém o inimigo. Minha tarefa é preservar esta caixa de aço e as 3 vidas dentro dela, até o momento em que possamos causar um dano real. Por enquanto, somos apenas alvos. Pelo periscópio, vê-se o nevoeiro cinza rolando preguiçosamente sobre os parapeitos das trincheiras. Em algum lugar longe, a uns 3 quilômetros, um obus explode surdo. O som chega com atraso, pesado, abafado. É a artilharia da reserva do comando principal trabalhando. Mas isso não nos alivia. Diante de nós está a colina, recheada de canhões antitanque PaK-40. Esses canhões são a morte para qualquer tanque. Seus escudos baixos são quase invisíveis na grama de outono e nos arbustos. O primeiro tiro eles dão na lagarta, para imobilizar. O segundo, na lateral ou sob a torre. A tripulação que abandona a máquina atingida é fuzilada pelas metralhadoras. É uma linha de montagem. Uma eficiente linha de montagem alemã para o processamento de pessoas soviéticas e metal do Land-Lease. Sargento, de novo a voz do motorista. O motor está esfriando. Se nos movermos agora, vai soltar fumaça como uma locomotiva. Podemos aquecer? Negativo, corto eu. Vão ver a fumaça. Vão ouvir o som. Os alemães não são idiotas. Eles têm observadores com óticas Zeiss. Se virem a exaustão, cobrem com morteiros. Ficamos quietos. Respirem para dentro da gola. O Valentin é apertado, mas confiável. A suspensão dele é incrível. Molas e carrinhos absorvem as irregularidades de tal forma que nem nos buracos os dentes batem. Não é um T-34, onde depois da marcha a coluna vertebral desce para as calças. Mas de que serve um andamento suave se estamos parados? De que serve uma montagem de qualidade se não podemos alcançar o inimigo? Somos reféns de um compromisso de design. Fomos criados para apoiar a infantaria, nos deram blindagem para andar sob as balas, mas esqueceram de nos dar o projétil para destruir essas metralhadoras. Vamos para a batalha com um furador de papel contra uma parede de concreto. Limpo a ocular do periscópio com um pano. O condensado se assenta instantaneamente. Dentro do tanque, a umidade é de 100%. Cheira a borracha velha do isolamento e óleo de arma. As mãos nas luvas ficam dormentes, mas não se pode tirá-las. Tocar no metal deixa uma queimadura de frio. Nós esperamos. A guerra consiste 90% de espera e deslocamentos, e apenas 10% de combate. Mas são justamente esses 10% que determinam se você voltará para casa ou se tornará parte da paisagem de Rzhev, como aqueles rapazes nos BTs queimados. Olho para eles e vejo meu possível futuro. Fuligem preta na blindagem, torre arrancada e silêncio. Um silêncio eterno
que nem a ordem mais alta quebrará. No rádio, o estalo de descargas estáticas. O rádio 19 é outro presente dos britânicos. Funciona melhor que os nossos, mas agora o canal está cheio de ruído. Pelo estalo rompem fragmentos de frases, codinomes de batalhões vizinhos. Alguém grita, alguém pede fogo. Nós permanecemos em silêncio por enquanto. Somos a reserva de um ataque que pode nunca acontecer, ou acontecer cedo demais. Verifico o estoque de munição. Só projéteis sólidos. Pontas pretas de traçantes perfurantes. 50 peças de ferro inútil contra a infantaria e 50 chances de vida se encontrarmos um tanque. O principal é vê-lo primeiro. O principal é estar na distância de tiro. O principal é não ceder ao pânico quando chegar a ordem de morrer. E ela virá. Sinto isso na pele, nas costas pressionadas contra a blindagem gelada da divisória do compartimento do motor. O ar engrossa, assim como o nevoeiro lá fora. O tempo deixa de ser linear, congela, transformando-se em uma eternidade de espera viscosa e fria. Os fones de ouvido explodem com chiado, rasgando o silêncio abafado da espera. Esse é o som que eu mais odeio. Não é o som do motor que promete movimento, nem o assobio da mina que promete o fim. É o som da voz humana que traz a morte com hora marcada. A voz do comandante da companhia, o primeiro-tenente Sokolov, rompe as interferências do rádio em um falsete alto e falho. Em sua tonalidade não há aço, apenas a corda vibrante do medo e do desespero, de um homem que acabou de ser ameaçado de tribunal pelos superiores. Bétula 1, para todas as bétulas, grita ele, engolindo o final das palavras. Ouvir ordem de combate. Referência 2, cota 208.0. Inimigo na crista. Tarefa: atacar de frente, derrubar a barreira, sair na estrada. Velocidade. O principal é a velocidade. Não parar. Bétulas. Câmbio. No tanque paira um silêncio pesado, palpável. Olho para o motorista. Suas costas no dolman se tensionam. Os ombros sobem para as orelhas, como se ele tentasse esconder a cabeça no corpo, feito uma tartaruga. Cota 208.0. No mapa é apenas uma linha marrom fechada com números. Na realidade, é uma colina careca, varrida pelos ventos, transformada pelos sapadores alemães em um bastião inexpugnável. Nós sabemos o que tem lá. A inteligência informou ontem, mas o Estado-Maior do regimento, aparentemente, decidiu que as marcas de lápis no papel são mais importantes que os canos reais saindo da terra. Lá estão os PaK-40, canhões antitanque alemães de 75 mm. A penetração de blindagem deles é de mais de 100 mm a 1 km de distância. Para eles, nosso Valentine com seus 60 mm de frente é uma caixa de papelão. Para eles, até a blindagem inclinada dos 34 do comandante da companhia não é problema. E o principal é o solo. A encosta da colina é suave, longa, encharcada pelas chuvas de outono. A argila lá virou uma graxa gorda e escorregadia. O tanque não vai andar rápido lá. Ele vai se arrastar, rugir com o motor, soltar nuvens de fumaça preta, patinar com as lagartas, arrancando a grama, e ser um alvo ideal, movendo-se lentamente, do tamanho de um celeiro. Atacar de frente. Sussurrar o municiador. E nesse sussurro há mais compreensão de tática do que em todos os gritos do comandante da companhia. Sargento, isso é tiro ao alvo. Vão nos derrubar como perdizes. Eu calo. O que posso dizer? Que o comandante é idiota? Não, ele não é idiota. Sokolov entende tudo tão bem quanto nós. Ouvi como ele gritava no rádio para o coronel meia hora atrás, tentando explicar que sem preparação de artilharia e sapadores nós ficaríamos lá. Mas o coronel precisa de um visto no relatório até a noite. Ele precisa da cota 208.0 tomada a qualquer preço. E o qualquer preço somos nós. É carne queimada, metal derretido e notificações de óbito que voarão para a retaguarda. Sokolov vai para a morte primeiro.
em seu T-34 de comando, e nos arrasta com ele, porque não tem escolha. Atrás dele tem uma ordem e o oficial da polícia secreta, e à frente, os perfurantes alemães. Das duas mortes, ele escolheu a que tem honra. Lembro-me da semana passada. O mesmo setor, só que mais à esquerda, perto do Bosque Redondo. A primeira companhia atacou lá, 10 máquinas, T-70 leves e um par de Stuarts do Land-Lease. Eles saltaram para o espaço aberto da mesma forma, sob a ordem: velocidade, não parar. Os alemães deixaram eles chegarem a 500 metros. Não foi uma batalha, foi uma execução. Vi pelo binóculo como a máquina da frente explodiu como uma caixa de fósforos. O motor a gasolina do Stuart não dá chances. Os outros começaram a se debater, atolar, expor as laterais. 7 minutos depois, 8 fogueiras fumegavam no campo. 2 se arrastaram de volta, puxando lagartas arrebentadas. Ninguém saiu na estrada. Ninguém derrubou a barreira. Simplesmente, 8 tripulações deixaram de existir, transformando-se em estatística de perdas. Agora é a nossa vez. Bétula 4, por que está calado? A voz do comandante sobe para um guincho. Korniev, puta que pariu! Confirmar recepção! Pressiono lentamente o botão do laringofone. A garganta é apertada por um arco frio. As palavras têm que ser empurradas para fora à força. Aqui, Bétula 4. Ordem recebida. Ataque à cota 208.0. Câmbio final. Solto o botão. A mão na luva grossa treme, não de medo, não, de raiva. Da raiva fria e calculista de um profissional que é forçado a fazer um trabalho amador com uma ferramenta não destinada a isso. Meu canhão de 2 libras é um bisturi. Preciso me aproximar, encontrar o ponto vulnerável, bater exatamente no nervo. E estão me obrigando a usar esse bisturi como uma marreta, com força, de frente. Isso contradiz toda a lógica da guerra, toda a física da penetração de blindagem, tudo o que me ensinaram no treinamento e o que a vida ensinou. O motorista se vira. Na penumbra do compartimento de combate, seu rosto é uma mancha branca com olhos arregalados. Ele espera um milagre de mim. Ele espera que eu diga: vamos mandá-los para o inferno, damos meia volta e vamos embora. Mas ele sabe que eu não direi isso. O regulamento é escrito com sangue, mas às vezes parece que foi escrito para que esse sangue seja derramado o máximo possível. O não cumprimento de uma ordem de combate em situação de combate é fuzilamento no local. É mais simples do que queimar no tanque, mais rápido e não dói tanto, mas é uma vergonha. E a vergonha para o soldado russo é pior que a morte, mesmo uma tão sem sentido. Liga, Vassia, comando eu. A voz soa estranha, de madeira. Primeira marcha, vamos na retaguarda. Mantenha a distância do 34 do comandante uns 40 metros. Se ele parar, temos que ter espaço para a manobra. O motor de arranque guincha, e o diesel do Valentine ganha vida. Uma vibração uniforme e baixa passa pelo chassi, pelo assento, direto para a coluna. É o pulso da máquina. Ela está pronta. Ela não sabe que está sendo levada para o abate. Ela apenas queima diesel, gira eixos, empurra óleo pelos tubos. Pelo periscópio, vejo como à frente nuvens de fumaça cinza irrompem dos arbustos. É o 34 de Sokolov que ligou. Seu chassi largo e plano se sacode. As lagartas giram na lama, jogando pedaços de terra, e o tanque, rugindo, rasteja para o local aberto. Atrás dele saem os outros. Os T-60, caixinhas pequenas, ágeis, completamente inúteis aqui com seus canhões de 20 milímetros. Os T-70 com seu par de motores de automóvel, que morrem por superaquecimento ou superresfriamento. E nós, os Valentines, aço de infantaria britânico. Rastejamos para fora do abrigo como um rebanho de animais condenados expulsos do curral. O nevoeiro começa a se dissipar, e isso é o pior que poderia acontecer. A visibilidade melhora. Para nós, para ver nossa morte. Para os alemães, para mirarem melhor. Colo no periscópio. A cota 208.0 cresce à frente como uma massa cinza e sombria.
Na encosta escurecem arbustos e manchas ruivas de terra revirada. O inimigo está lá. Não vejo os canos, não vejo as pessoas, mas sinto o olhar deles. O olhar através da cruz da mira óptica Zeiss. Eles nos veem. Eles nos contam. 1, 2, 5, 7 alvos. Eles distribuem os alvos. O primeiro a bater no comandante. O segundo naquele da esquerda. Eles esperam que nos aproximemos da referência onde o terreno está mapeado. Lá, perto da bétula quebrada. Sargento, estou com medo. Expira o municiador. Ele é só um garoto. Tem 19 anos. Ainda não entendeu que o medo é combustível. Se queimá-lo corretamente, dá concentração. Se deixar derramar, queima você por dentro antes que o projétil perfure a blindagem. Medo você vai ter quando a torre travar. Corto grosseiramente. Agora é trabalho. Perfurante na culatra. Rápido. Observação por setores. Procurar clarões. O clangor da culatra soa como engatilhar uma arma na têmpora. Entramos na linha de ataque. A lama chapinha sob as lagartas. A máquina derrapa de um lado para o outro. O motorista luta com as alavancas tentando manter o curso. Velocidade: 5 km por hora. É o máximo que se pode extrair neste campo encharcado. Velocidade: não parar. A ordem do comandante soa na cabeça como um escárnio. Nós rastejamos. Simplesmente rastejamos ao encontro da física que já decretou nossa sentença. O primeiro tiro alemão não soa alto. Um estalo seco e curto, parecido com um estalo de chicote. É uma acústica enganosa. Ouvimos o som da chegada do projétil antes do som do disparo, porque o projétil perfurante voa mais rápido que o som. À frente, a uns 50 metros, o pequeno T-60 tropeça em movimento. Ele é arremessado como uma caixa de futebol chutada. Não há clarão, apenas uma nuvem de poeira enferrujada e fragmentos de metal. Um projétil de calibre 75 mm, disparado de um PAC-40, atravessou o tanque leve de ponta a ponta, arrancando o motor junto com a chapa traseira. A máquina para, e de suas escotilhas começa a sair uma fumaça densa e gordurosa. A tripulação não sai. Começou. A linha dos nossos tanques se quebra instantaneamente. A formação, que no papel no Estado Maior parecia uma avalanche de aço ameaçadora, na prática se transforma em um amontoado desordenado de alvos. A argila faz o seu trabalho. Os pesados 34, indo pelos flancos, começam a patinar. Vejo como o T-34, líder do comandante Sokolov, balança o nariz. Suas lagartas, largas, criadas para o fora de estrada russo, agora são impotentes contra este barro gordo misturado com gelo moído. O tanque ruge, jogando chapéus pretos de fumaça, mas quase não avança. Ele apenas mói o solo sob si, enterrando-se cada vez mais fundo, transformando-se em uma casamata imóvel. E um tanque imóvel no campo de batalha vive exatamente o tempo que o atirador do canhão alemão precisa para girar a manivela da mira horizontal. No rádio, começa o inferno. Bétula 2, estou pegando fogo! O grito histérico de alguém cobre o chiado das interferências. O motorista morreu! Tirem a gente daqui! Para frente! Não parar! Guincha Sokolov, todos gás total. Esmagar os pontos de fogo. Esmagar? Com o quê? Meu Valentine rasteja na segunda marcha e sinto a transmissão uivar de esforço. Não vamos chegar. É matematicamente impossível. Até a crista da colina ainda faltam 400 metros. As baterias alemãs batem com fogo cruzado. O segundo T-60 acende como uma tocha à nossa direita. Tanques de gasolina. Tanques leves queimam rápido e forte. Vejo como um homem cai do fogo, rola na lama tentando apagar as chamas, mas outra explosão o cobre com a cabeça. Olho pelo periscópio. O setor de tiro cobre todo o campo. Os traçantes dos projéteis alemães riscam o ar, e cada linha termina em nossa técnica. Isso não é uma batalha, é um fuzilamento. Se eu continuar o movimento reto, em 30 segundos, minha tripulação virará carvão, e o tanque, uma pilha de sucata.
O regulamento exige ir para frente. A ordem exige ir para frente. O instinto de autopreservação grita para trás. Mas há outra coisa. O cálculo frio. A lógica da guerra que diz: canhão morto não atira. À esquerda, a uns 20 metros, noto a borda de uma ravina. Um buraco profundo, coberto de arbustos, indo para o nevoeiro, para longe da colina. É uma zona morta. As miras alemãs não olham para lá, porque de lá não se pode atacar o topo. É um beco sem saída, mas é também um abrigo. Várzea, pare! Rosno no laringofone. O tanque embica. A inércia nos joga para frente. Os cintos cortam os ombros. Lagarta esquerda para trás, direita para frente, girar no lugar, rápido! No fone, um segundo de estupor. O motorista não acredita nos ouvidos. Camarada sargento, a ordem! A voz dele treme. Ataque! O comandante está vendo! Cumprir! Grito tão alto que a garganta arde. Meia volta e ré para a ravina! Rápido, desgraçado, ou eu mesmo te mato! O motorista puxa as alavancas. O Valentine estremece. A caixa de câmbio britânica permite fazer isso suavemente, mas agora estamos rasgando o ferro. O tanque começa a girar no lugar, espirrando lama. Expomos a lateral ao ataque. São os 5 segundos mais terríveis. A blindagem lateral do Valentine tem 30 milímetros. Qualquer projétil perdido, até de um antiaéreo de pequeno calibre, agora nos transformaria em uma vala comum. Encolho-me, esperando o impacto, esperando o som de metal rasgado. No periscópio passa a panorâmica da batalha. Um T-70 em chamas, o 34 do comandante paralisado com a lagarta arrancada, fontes de terra das explosões. E então, ficamos de costas para a ravina. Para trás! Gás total! O tanque recua. Deslizamos para o desconhecido. Parece uma fuga. Para todos que estão olhando para nós agora, para o comissário político na retaguarda, para o comandante em seu tanque atingido, para a infantaria deitada na lama. Somos covardes. Somos desertores que deixaram os camaradas para morrer. Nos fones explode a voz de Sokolov. Ele percebeu. Kornev, pare! Pare, traidor! Ele grita, engasgando com palavrões e fúria. Tribunal, fuzilo pessoalmente. Para trás, seu merda. Para a batalha. Bétula 4, pare! O motorista soluça. Ouço sua respiração pesada e entrecortada. Sargento, vão nos colocar no paredão, geme ele. Os nossos vão nos fuzilar. Acelera! Ignoro o rádio. Desligo o interruptor de recepção para não ouvir as maldições. Agora só a física importa. O tanque passa pela borda da ravina. A terra foge debaixo das lagartas. Não estamos descendo, estamos caindo, escorregando em costa abaixo íngreme na mistura de argila e arbustos quebrados. A máquina de muitas toneladas torna-se um trenó desgovernado. O estrondo dos galhos batendo na blindagem, o ranger do fundo nas pedras, o rugido do motor trabalhando no limite de rotações. Somos jogados dentro do compartimento de combate. Bato o ombro na culatra. O capacete salva a cabeça de bater na mira. A marcha ré é um risco de capotar a máquina. O Valentine tem o centro de gravidade alto. Se deitarmos de lado aqui no fundo, ficaremos aqui para sempre. Mantém reto, não freia. Comando. Embora entenda que o motorista agora é apenas um passageiro, a gravidade guia o tanque. Impacto. Um golpe duro e metálico da traseira no fundo da ravina. O tanque pula, os dentes batem, o motor morre. O silêncio cai instantaneamente, denso como algodão. Só o zumbido nos ouvidos e o cheiro de embreagem queimada. Estamos embaixo. Acima de nós, uns 5 metros de encosta íngreme e a borda do nevoeiro. Os sons da batalha lá em cima parecem distantes, abafados, como se fossem de outro mundo. Lá explodem projéteis, lá queimam pessoas, lá gritam no rádio, nos amaldiçoando. E aqui, umidade, penumbra
e as paredes cinzas da ravina. O municiador está sentado no chão do compartimento de combate, abraçando os joelhos. Ele treme. Nós fugimos, sussurra ele, olhando para um ponto. Sargento, nós fugimos? Olho para ele de cima para baixo. Em seus olhos, o horror não é dos alemães, mas do que fizemos com nossa honra. No Exército Vermelho, não existe a palavra retirada tática sem ordem. Existe a palavra covardia. E agora essa palavra está queimada em nossas testas. Nós não fugimos. Digo baixo, mas firme. Mudamos de posição. Verifique o canhão. O canal do cano não está entupido de terra? Que canal? Ele levanta os olhos para mim, cheios de lágrimas. Vão nos fuzilar, sargento. Assim que sairmos. Se sairmos, corrijo. E para sair, primeiro precisamos sobreviver. E para sobreviver, precisamos matar aqueles que estão queimando os nossos lá em cima. Ligo o rádio na recepção novamente. O barulho da batalha invade os fones. Os gritos diminuíram. O canal é preenchido por um zumbido monótono e comandos isolados em alemão que rompem nossas frequências. Eles estão finalizando. Metodicamente, calmamente, como em um treinamento. O comandante calou-se. Ou o rádio dele pifou, ou ele mesmo. Estamos sozinhos. Em um buraco úmido, cortados dos nossos, amaldiçoados pelos nossos, sob a mira dos estranhos. Mas somos a única unidade de combate neste setor que tem um canhão inteiro, um motor inteiro e uma tripulação capaz de respirar. Liga, digo ao motorista. Baixo, devagar. Precisamos virar o nariz para a saída. Não vamos nos esconder aqui. Vamos caçar aqui. O motorista vira a cabeça lentamente. O medo em seus olhos dá lugar à resignação. Ele entende. Não há caminho de volta. Não há caminho para cima. Só existe essa ravina e o que nos espera no fim dela. O motor de arranque gane, girando o eixo frio. O diesel espirra e pega, jogando uma nuvem de fumaça cinza que logo se mistura ao nevoeiro. Colo no periscópio. Visibilidade zero. Leite. Mas conheço o mapa. Essa ravina se estende ao longo da colina, entrando no flanco da posição alemã. Se passarmos pelo fundo, não atolarmos e não captarmos, estaremos onde não nos esperam. Onde os panzers têm laterais e não frentes. Onde nossa 2 libras deixará de ser um furador de papel e se tornará uma arma. Não foi uma fuga. Foi pegar impulso antes do salto. Mas não há ninguém para explicar isso agora. Nossa justificativa só pode ser os tanques alemães queimando. Ou nossa própria morte. Não há terceira opção. Giro a chave de ignição, cortando o circuito. O diesel de Valentine estremece pela última vez e para. Junto com a vibração vai a sensação de vida. Estamos no fundo. Sobre nós pairam 5 metros de encosta de argila e, além disso, uma camada de nevoeiro, densa como leite azedo. Estamos na zona cega. Estamos seguros. E é exatamente aqui que começa o verdadeiro inferno. A visão aqui é inútil. Os periscópios estão grudados de lama gordurosa que as lagartas jogaram na descida. Mas mesmo se estivessem limpos, ver algo neste nevoeiro além do braço esticado é impossível. Ficamos cegos. Cegos voluntariamente para sobreviver. Mas a guerra encontra um jeito de entrar na caixa de aço. Ela entra pelos ouvidos. Não desliguei o rádio. É meu erro. Ou meu castigo. O rádio 19 continua recebendo, e os alto-falantes dos fones transmitem a morte ao vivo. Primeiro chega o som de fora. As paredes da ravina funcionam como um megafone gigante, amplificando a acústica da batalha que acontece lá em cima. É uma sinfonia estranha e distorcida. A batida dos PaK-40 alemães, seca, estalada, rítmica. Eles trabalham como um metrónomo. Uma vez a cada 4 segundos. Tiro. Silêncio. O som do impacto do projétil na blindagem, um gongo surdo e pesado que faz vibrar até o ar aqui embaixo. Depois, o ranger. É o som do metal rasgando sob a pressão da energia cinética. Conheço esse som. É assim que o aço grita quando é violado por um núcleo de tungstênio.
Bétula 2, responda! A voz no rádio range, borbulha. É o artilheiro do tanque do tenente Petrov. Estamos sem lagarta. O motorista. Ele se foi. Metade do corpo se foi. Chiado, sibilo. E um novo som cobrindo o canal. Um uivo. Não humano. É assim que a transmissão uiva quando o motor dispara, ou quando o fogo chega aos tanques de combustível, criando sucção. Estamos sentados na penumbra. A luz vem apenas da lâmpada fraca de emergência e do brilho esverdeado da escala do rádio. Olho para meus homens. O municiador tampou os ouvidos com as mãos por cima do fone. Fechou os olhos com tanta força que o rosto virou uma máscara de dor. O motorista olha para um ponto. Seus lábios se movem, mas ele não emite som. Ele conta os tiros. Lá em cima está acontecendo um fuzilamento. Os alemães não se afobam. Eles entenderam que os tanques russos pararam. Os 34 patinam na argila, transformados em casamatas imóveis. Os T-70 queimam. Agora os artilheiros alemães simplesmente escolhem os alvos. É tiro ao alvo. Eles batem nos pontos vulneráveis, na junção da torre e do chassi, na lateral, na máscara do canhão. Adeus, irmãos. Uma voz baixa e calma. Nem reconheço o codinome. O clique do botão do rádio. E logo o som da explosão rompendo no ar, curto e definitivo. Detonação da munição. Imagino como os projéteis de 45 mm explodem dentro do compartimento de combate apertado do T-70. É morte instantânea. Nem haverá o que enterrar. Apenas cinzas e botões derretidos no fundo de um caixão de aço. O quadro auditivo muda. Ao uivo dos canhões, junta-se uma batida frequente e maligna. Metralhadoras. MG-34 e 42. Elas têm um ritmo de tiro característico, parecido com o som de tecido rasgando. Serra de Hitler. Elas cortam quem tenta sair das máquinas em chamas. Ouço isso pelas escotilhas abertas, pelos microfones dos que ainda estão vivos e mantêm contato. Não atira! Seus merdas, não atira! O grito vira um guincho. Uma rajada corta o grito. Silêncio. Sinto fisicamente cada erro e cada acerto. Conheço a geometria do campo de batalha. Estamos parados embaixo, em segurança, mas minha memória desenha as trajetórias. Aquele tiro ali foi no 34 de Sokolov. O som do impacto foi vibrante, rico. A torre aguentou. Mas o seguinte foi surdo, mole. Penetração. Aparentemente sob o anel da torre. No tanque fica abafado. Não pelo calor. O motor esfria. O metal está gelado. Abafado pelo cheiro do próprio suor. É um cheiro acre, ácido de medo animal, que o corpo humano exala quando entende que a morte anda perto, atrás da fina divisória da realidade. Somos observadores. Estamos sentados na primeira fila do anfiteatro onde matam nossos amigos, mas não podemos intervir. Não temos o direito de intervir agora, porque então apenas adicionaríamos mais uma carcaça em chamas à pilha geral. O canal começa a esvaziar. Primeiro somem os gritos histéricos de socorro. Depois, somem os relatórios de danos. Resta apenas o ruído branco e raros comandos curtos em alemão, que às vezes rompem em nossa onda. Bétula 1. A voz do comandante Sokolov mal se ouve. Ele está fraco, muito fraco. A todos que ouvem, não tomei a colina. Culpa minha. Pausa. Uma pausa longa e arrastada, onde se ouve uma respiração pesada e úmida. Talvez o pulmão esteja perfurado. O sangue sobe pela garganta. Korneev, sussurra ele. Se você está vivo, se você saiu, não perdoe. O ruído das interferências cobre suas palavras. A conexão cai. A luz verde no painel do rádio pisca, mostrando a presença da frequência portadora, mas não há mais modulação. Bétula 1 calou-se. Agora só se ouvem os sons de fora. A intensidade do fogo cai. Os canhões batem com menos frequência, finalizando os feridos. As metralhadoras calam.
Os alemães economizam munição. O trabalho está feito. O campo está limpo. 8 tanques, 25 pessoas. Tudo acabado em 15 minutos. 15 minutos de inferno sonoro que passamos sentados no buraco, agarrados às alavancas e à culatra. O silêncio volta, mas agora é diferente. Não é o silêncio da espera, como antes da batalha. É o silêncio de cemitério. Um silêncio morto e pesado, quebrado apenas pelo estalo de metal queimando e estouros distantes de munição explodindo nas máquinas queimadas. Tiro o fone de ouvido. As orelhas doem da pressão das membranas. O sangue bate nas têmporas. Parece-me que ainda ouço esses gritos. Eles ficaram presos em algum lugar no subconsciente, gravados na fita magnética da memória. Olho para minhas mãos. Estão sobre os joelhos, fechadas em punhos. Os nós dos dedos estão brancos. A pele está tão esticada que parece que vai estourar agora. Estamos vivos. Preservamos a unidade de combate. Preservamos 3 vidas. As especificações do nosso tanque nos permitiram sair, e meu comando nos salvou do fuzilamento frontal. Mas por que então, na boca, há um gosto tão claro de bile e cinzas? Por que me parece que seria melhor eu ter queimado lá em cima, junto com Sokolov, do que ficar sentado aqui, neste buraco úmido, seguro, amaldiçoado por Deus e pelos homens, ouvindo meu batalhão morrer? Esse é o preço da racionalidade. É a aritmética da guerra, onde a soma dos sobreviventes nem sempre é igual à soma dos vencedores. Às vezes, sobreviver parece traição. Às vezes, é traição. Mas não temos tempo para reflexão. Reflexão é para escritores na retaguarda. Para nós, só existe a próxima tarefa. Os alemães vão relaxar agora. Estão certos de que destruíram todos. Vão examinar os troféus, finalizar os feridos, escrever relatórios de vitória. Perderão a vigilância. Abrirão as escotilhas. E então, começará a nossa parte do trabalho. Aquela pela qual fiz minha tripulação passar por essa vergonha de observadores. Coloco o fone de volta. O chiado da estática acalma. É o som do vazio. Vazio que devemos preencher com nossa ação. Verifico o relógio. Passaram-se apenas 20 minutos. Uma eternidade. Uma vida inteira e uma morte inteira couberam em 1/3 de hora. Pela frente, o desconhecido do nevoeiro e 3 projéteis na culatra do destino, que somos obrigados a enfiar no alvo. O silêncio dentro do tanque pressiona os tímpanos mais forte que o estrondo da artilharia. É vácuo. Estamos sentados em um casulo de aço, mergulhado no nevoeiro viscoso da ravina, e ouvimos o motor esfriar. O metal estala, contraindo-se no frio. Esse som, tique, 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 conta os segundos da nossa nova realidade. Realidade onde estamos vivos e o batalhão morto. Dentro do compartimento de combate cheira não só a diesel e pólvora impregnada na roupa, mas também a algo ácido e pesado. É o cheiro de suor de 3 homens adultos trancados em um volume de 2 metros cúbicos. Cheiro de pelego molhado e corpos não lavados. Mas agora mistura-se a ele um gosto metálico agudo, de ressaca de adrenalina. O municiador Ryabov está sentado no banco dobrável, curvado, com o rosto nas mãos. Seus ombros tremem. Ele não está apenas chorando. Ele é sacudido por um tremor forte e visceral. Ele tem apenas 19 anos. Acreditava no comissário político, acreditava nos artigos de jornal sobre heroísmo, acreditava que morrer pela pátria é a honra suprema. E hoje eu o forcei a sobreviver contra o regulamento. No sistema de coordenadas dele, eu destruí o mundo. Desgraçado. O sussurro rompe pelos dedos. Que desgraçado você é, sargento. Viro a cabeça lentamente. O pescoço está rígido, os músculos de madeira. Na penumbra, diluída pela luz fraca da lâmpada, vejo seus olhos. Neles não há medo do inimigo. Neles há ódio. Ódio puro e concentrado contra o homem que, na opinião dele, roubou sua honra. Nós os abandonamos. Ryabov levanta a cabeça e sua voz sobe para um guincho. Eles queimaram lá, gritaram,
E nós nos enfiamos na toca como ratos. Você ouviu o comandante? Você ouviu? Ele nos amaldiçoou. O motorista no compartimento da frente está calado. Ele está sentado de costas para nós, encolhendo a cabeça nos ombros. Ele não quer participar dessa conversa. Ele está apenas feliz que seus pulmões ainda bombeiam ar e não fumaça quente. Mas sinto sua atenção. Ele espera para ver como termina a revolta. Cala a boca, digo calmamente. Minha voz soa surda, como de dentro de um barril. Deixe o chilique para o oficial da polícia secreta. Agora você é uma unidade de combate. Eu não sou uma unidade, grita Ryabov, levantando-se. No aperto da torre, ele bate a cabeça na culatra do canhão, mas não percebe a dor. Sou um ser humano, e você é um traidor. Você é um covarde, Kornev. Melhor se tivessem nos queimado lá do que assim. Escondendo os olhos? Como vou olhar nos olhos das pessoas agora? Como? Ele agarra um projétil do estoque, como se quisesse me bater com ele. É o limite. No espaço fechado do tanque, a psicose é contagiosa. Se não esmagar essa raiva agora, a tripulação deixará de existir. Seremos apenas 3 loucos em uma caixa de ferro. Faço um movimento brusco. Um golpe com as costas da mão no rosto. Curto, cruel, sóbrio. A cabeça de Ryabov balança. Ele bate a nuca na blindagem e cai no assento. O projétil cai no chão estriado com um som metálico. Escuta aqui. Inclino-me sobre ele, agarro-o pela gola do dolma e o puxo para mim. Nossos rostos a centímetros um do outro. Vejo as pupilas dilatadas, vejo a veia pulsando na têmpora. Você acha que heroísmo é morrer sem sentido? Virar churrasco por causa de um visto no relatório? O comandante está morto. Petrov está morto. Todos mortos. Os canhões deles não atiram mais. Eles são sucata. E nós não. Eu o empurro. Ryabov respira pesado, agarrando o ar com a boca, como um peixe jogado no gelo. Liga o cérebro, soldado. Continuo, já mais baixo, mas mais firme. Os alemães são meticulosos, são profissionais. Eles sabem que 8 tanques foram para o ataque. 7 estão queimando. Onde está o 8º? Eles não são idiotas. Sabem contar até 8. Eles viram como escorregamos para a ravina. No tanque paira o silêncio. O motorista se vira lentamente para nós. O sentido das minhas palavras começa a chegar até ele. Eles acham que fomos tirados de combate, digo, martelando cada palavra. Acham que atolamos, capotamos, ou que a tripulação abandonou a máquina. Mas eles não vão deixar isso assim. No regulamento deles está escrito: limpeza do campo de batalha. Eles têm que ter certeza. Passo a mão pela culatra do 40 mm. O aço frio acalma. Eles não vão descer aqui com infantaria. Lama até o joelho, arbustos, visibilidade zero. Infantaria não tem nada o que fazer aqui. Vão mandar tanques, Panzers, 3 ou 4, mas não vão pelo fundo como nós. Vão ter medo de atolar. Aponto o dedo para cima, para a borda imaginária da ravina. Vão por lá, por cima, pela borda firme. Vão olhar para baixo, nos procurar, para nos fuzilar como em um estande de tiro, de cima para baixo. Vão se sentir os donos da situação. Vão ter certeza de que somos a caça. Caça encurralada, apavorada e indefesa. Ryabov limpa o sangue do lábio cortado. Em seus olhos, o ódio dá lugar à compreensão. A terrível compreensão de que não nos salvamos. Apenas adiamos a sentença. E o que vamos fazer? Pergunta ao motorista com voz rouca. Se eles estão em cima, eles têm a vantagem. Vão nos pegar no teto da torre. Lá a blindagem é fina, 20 mm. Arrebentam como compensado. Exatamente, concordo. Se ficarmos parados esperando, seremos queimados. Mas não vamos esperar. Pego o mapa. Está gasto nas dobras. Manchas de óleo cobrem os nomes das aldeias. Mas lembro o relevo de cor. A ravina faz uma curva daqui a 200 metros. Lá tem uma saliência, um degrau. Se pararmos lá, estaremos abaixo do nível da borda, mas o cano apontará levemente para cima, ao longo da encosta.
Olho para Ryabov. Você queria espiar a culpa? Queria heroísmo? Você vai ter. Vamos montar uma emboscada. A única chance do Valentine contra um Panzer IV é um tiro a queima-roupa, na lateral, à distância de um cuspe. Vejo como o rosto do municiador muda. A histeria vai embora, substituída pelo horror frio do que está por vir. Já não é o medo abstrato da vergonha. É o medo concreto, fisiológico, do confronto com uma máquina que é 2 vezes mais pesada e potente que a nossa. Eles vão passar de lado para nós, procurando o fundo. Explico a mecânica do combate. Vão expor seus 30 milímetros de blindagem lateral aos nossos 40 milímetros de projétil. É física. Se batermos primeiro, se batermos com precisão, nós os perfuramos. E se forem 2 ou 3? Pergunta o motorista. Então morreremos, respondo simplesmente. Mas morreremos não como gado no matadouro, mas como soldados. Vamos levá-los conosco. Esse é o preço do seu tribunal, Ryabov. Queria julgamento? Aqui está ele. O julgamento será aqui. Os juízes são os tanquistas alemães. O advogado é o nosso canhão. Ryabov levanta silenciosamente o projétil caído. Limpa-o com a manga do dolma, tirando a poeira da espoleta. Suas mãos tremem, mas ele faz isso mecanicamente, com movimento decorado. A função vence a emoção. Ele volta a ser municiador, uma peça no mecanismo de morte. Perfurante pronto, diz ele baixinho. Motorista, comando eu. Liga. Marcha mais lenta. Esgueire-se como um gato. Nada de acelerar demais. Se o motor rugir, eu te enforco pessoalmente. Temos que virar sombra. Temos que virar parte desta ravina. O diesel ganha vida a contragosto, como se entendesse que esta partida pode ser a última. A vibração percorre novamente o chassi, ecoando nas solas das botas. Começamos a andar. Devagar, polegada por polegada, moendo a argila gordurosa com as lagartas. Rastejamos no nevoeiro para o ponto de encontro com a morte. A atmosfera no tanque mudou. O ódio não desapareceu. Eles ainda me odeiam por eu ter tirado deles a morte fácil no ataque geral e forçado a viver com esse peso. Mas agora, ao ódio misturou-se a esperança maligna e fria do predador que percebeu que ainda pode rasgar a garganta do inimigo. Não somos mais vítimas, somos uma armadilha armada, enferrujada, mas mortal, no fundo do buraco. E esperamos que a bota alemã pise na mola. 1 hora na ravina dura mais que toda a vida até este momento. O tempo aqui perde suas propriedades habituais. Deixa de ser um fluxo linear e se transforma em uma substância viscosa e fria, parecida com óleo de máquina congelando. 60 minutos de silêncio, 3.600 batidas do coração, cada uma ecoando com uma batida surda nas têmporas. Estamos sentados imóveis. Qualquer movimento é o ranger do couro, o tinir da fivela do cinto no metal, o roçar do dolma. E o som agora é nosso principal inimigo e nosso único aliado. O nevoeiro adensa. Se há meia hora eu podia distinguir um arbusto a 5 metros do tanque, agora o mundo além do periscópio sumiu. Restou apenas um leite branco e impenetrável. A umidade se assenta em tudo, nos cílios, nas manopas dos instrumentos, na culatra fria do canhão. Respiramos intervalado, tentando não criar nuvens de vapor, embora no tanque hermético isso seja inútil. O condensado pinga do teto da torre, caindo atrás da gola. Cada gota é como uma agulha de gelo espetando a coluna, fazendo estremecer. A fome sensorial enlouquece. Os olhos se esforçam, tentando captar qualquer sombra no véu branco, mas o cérebro começa a desenhar alucinações. Parece que os arbustos se mexem. Parece que alguém está bem na frente da boca do cano. Forço-me a fechar os olhos. Agora a visão é inútil. Agora só a audição funciona. Transformamo-nos em uma grande orelha colada à terra úmida. É impossível parar o tremor nas mãos. Não é pânico, é bioquímica. A adrenalina, despejada no sangue durante nossa fuga, agora não encontra saída e queima os músculos.
Os dedos vibram miúdo. Os dentes batem. Ryabov está sentado, abraçando-se, balançando como um pêndulo. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Ele sussurra algo sem som. Não atrapalho. Que reze, que amaldiçoe. O importante é que fique calado no rádio e não derrube o próximo projétil. Primeiro parecia o som do vento na copa das árvores. Uma vibração quase imperceptível, no limite da audição. Mas não há vento na ravina. O som cresceu devagar, um zumbido pesado de baixa frequência, que faz o diafragma doer. Estão vindo, diz o motorista apenas com os lábios. Eu concordo. Eu os ouço. Não é o uivo sofrido dos nossos diesels. É o ronco saciado e satisfeito dos motores a gasolina Maybach. 12 cilindros, 300 cavalos de potência da engenharia alemã. Um som inconfundível. É uniforme, potente, seguro. É assim que soa a técnica que se sente dona da situação. Eles não se esgueiram, não fazem pausas para ouvir o rádio. Eles simplesmente andam, moendo a terra russa com as lagartas, certos de que todos que podiam resistir já estão mortos ou fugindo. Conto as fontes de som. 1, 2, 3. 3 máquinas pesadas. 3 Panzerkampfwagen 4. Eles vêm em coluna, rastro sobre rastro, ao longo da borda da ravina. Vejo o mapa na minha cabeça. Lá em cima, o solo é mais firme. Lá passa uma antiga estrada de campo, pela qual é conveniente patrulhar o perímetro. Eles fazem exatamente o que eu esperava. Cometem o erro fatal do vencedor: subestimar o terreno. Para o comandante alemão, esta ravina é um pântano intransponível, um buraco sujo onde não faz sentido se meter com uma máquina de 25 toneladas. Por isso eles não esperam um ataque daqui. Eles olham para o campo, coberto pelos nossos tanques queimados, procurando infantes sobreviventes. Suas torres estão viradas para lá, para o leste, e para nós, para o abismo nebuloso da ravina. Eles estão virados com o ponto mais vulnerável, a lateral. O zumbido torna-se ensurdecedor. A terra sob as lagartas do Valentin começa a tremer. Parece que estão passando direto sobre nossas cabeças. A distância diminui. 300 metros. 200. Coloco a mão na manivela de giro da torre. O metal está escorregadio pelo condensado. O Valentin não tem motor elétrico na torre. Tudo é feito manualmente, na força do braço. É lento. Dolorosamente lento se for preciso jogar o cano de um lado para o outro. Mas agora não precisamos de velocidade de rotação. Precisamos da precisão de um microcirurgião. Ryabov, sussurro. Preparar. O municiador congela. Seu pêndulo para. Ele olha para a culatra como para uma divindade. Suas mãos param de tremer. No momento de perigo mortal, o corpo lembra das centenas de horas de treino. Ele pega a alavanca da culatra. Agora ele não é um homem com histeria. Agora, ele é um mecanismo de alimentação de munição. 150 metros. O som dos motores se decompõe em partes. Ouve-se o clangor das lagartas, um som característico e vibrante das esteiras alemãs. Ouve-se o ranger da suspensão. Eles andam devagar, uns 10 km por hora. Vasculhando o quadrado. Aperto-me ao apoio de testa da mira. Na ocular, apenas uma turvação cinza. Mas sei onde eles aparecerão. À direita, um pouco acima do nível dos nossos olhos. Onde os arbustos rareiam. Teremos um segundo, talvez 2. O medo desaparece. É substituído pelo cálculo frio e cristalino. Toda a minha vida se comprime em um ponto no espaço e no tempo. Até o momento em que a silhueta cinza com a cruz na lateral romper o véu branco do nevoeiro. Eles confiam na blindagem. 30 milímetros de aço lateral, cobertos pelas rodas e lagarta. A 1 quilômetro de distância, meu canhão apenas arranharia a pintura deles. Mas aqui a distância será de facada. Uns 30 metros, não mais. Nessa distância, o projétil de 2 libras não apenas perfura.
Ele costura de lado a lado. Transforma as entranhas do tanque alemão em um moedor de carne de estilhaços incandescentes e munição detonando. Várzea, comando ao motorista. Pé no acelerador. Assim que eu atirar, ré imediatamente. Brusco. Precisamos sumir no nevoeiro antes que eles entendam de onde veio. Entendido, comandante. A voz do motorista é firme. A primeira sombra aparece no leite. Vaga, enorme, angulosa. Ela flutua sobre nós como um navio fantasma. O rugido do motor bate nos ouvidos, até através da blindagem. Vejo o cano longo com freio de boca. É um 4 de cano longo, modificação F2. Bicho sério. Matador de tanques. Mas agora ele está cego. Sua óptica olha para longe, e a morte o espera sob os pés. Começo a girar a manivela devagar, levando a cruz da mira atrás da sombra. O coração bate tão forte que parece balançar a torre. O principal é não atirar cedo. O principal é deixar ele expor a lateral no ângulo ideal. 90 graus. Normal. Sem ricochetes. A sombra ganha carne. Do nevoeiro surge o chassi anguloso, pintado de cinza Panzergrau. Vejo os rebites nas chapas de blindagem. Vejo as lagartas sobressalentes penduradas na lateral. Vejo a cruz, preta e branca, nítida. Ele se move direto pela cruz da minha mira. O segundo tanque vem atrás, a uns 20 metros. O terceiro fecha a fila. Alvo ideal. Alvo em grupo. O manual de tática diz: bata no último para criar engarrafamento. A lógica de sobrevivência diz: bata no primeiro, porque ele está mais perto e pode nos notar antes. Escolho o primeiro. O tempo estica até zunir. Vejo a lama voando das lagartas dele. Vejo a cúpula do comandante. A escotilha está aberta. Dela sai a cabeça do alemão de cap. Ele fuma. Olha calmamente para o lado do campo, segurando o cigarro na mão. Ele nem olha para baixo, para a ravina. Para ele, não existimos. Somos mortos, riscados da conta. Meu dedo pousa no gatilho. O acionamento é duro. O Valentini é uma máquina bruta que exige força masculina. Pelo comandante, expiro eu. Pelos rapazes. A cruz para no nível do compartimento do motor, um pouco abaixo da torre. Lá está o estoque de munição. Lá estão os tanques de combustível. Lá está a vida do tanque. O mundo se estreita ao diâmetro da mira. Os sons somem. Resta apenas o alvo. E minha escolha. A escolha que nos fará heróis ou cadáveres nos próximos 5 segundos. Eu aperto. O tiro do canhão de 40 milímetros dentro da torre apertada do Valentini é sentido não como som, mas como uma marretada no corpo todo ao mesmo tempo. A pressão salta instantaneamente. O ar se comprime, bate nos ouvidos mesmo através do fone, tirando o fôlego. A culatra recua com um clangor. Um recuo curto e brusco, e o pesado estojo de latão cai com um tilintar surdo no chão de aço estriado, fumegando e exalando cheiro acre e adocicado de cordite queimado. No mesmo segundo o tanque estremece, balançando na suspensão, como se de susto. Distância, 30 metros. Nessa distância não precisa de balística. O projétil não voa em arco, vai reto, como um raio laser. O tempo de voo da munição é fração de segundo. O cérebro humano não é capaz de registrar esse intervalo. Ouvimos o tiro e o som do impacto juntos, como um único rasgo estalado da realidade. O projétil britânico de 2 libras é um tarugo de aço maciço. Não tem explosivo, não tem fusível esperto. É simplesmente um pedaço de metal temperado, acelerado a 800 metros por segundo. A 1 quilômetro de distância, ele é inútil contra a blindagem frontal do 4 alemão. Ele simplesmente ricochetearia, deixando um amassado, ou se esfacelaria em pó. Mas aqui, a queima-roupa, a física trabalha para nós. A energia cinética na boca do cano é colossal. Não desgrudei do periscópio, embora o clarão do tiro tenha cegado a ótica por um instante, transformando o nevoeiro à nossa frente em uma parede branca brilhante.
Mas em fração de segundo a visão volta. E vejo o resultado. O projétil entrou na lateral do tanque alemão bem no meio do chassi, um pouco abaixo da torre, entre as rodas de apoio superiores. 30 milímetros de blindagem vertical alemã não são nada para tal impacto a queima-roupa. O aço não aguentou. O tarugo costurou a lateral como uma agulha quente fura uma folha de papel. Nenhum ricochete. Uma penetração limpa e terrível. O que acontece a seguir é uma reação em cadeia. O projétil, ao perfurar a blindagem, se fragmenta e fragmenta o revestimento interno do tanque, criando uma nuvem de estilhaços incandescentes. Metralha voando à velocidade do som dentro de um espaço fechado. Esse turbilhão de morte varre tudo em seu caminho. Hidráulica, fiação, carne humana. Mas o principal é que ele encontra a munição. No Panzer IV, a munição fica ao longo das laterais. É o calcanhar de Aquiles deles. A explosão acontece instantaneamente. Não é um cogumelo de fogo como no cinema. É um espasmo brusco e convulsivo da máquina de muitas toneladas. As escotilhas na torre são arrancadas pela pressão dos gases. Delas irrompe um feixe de chama brilhante, quase branca, parecida com o jato de um maçarico a gás. A morte da tripulação chega mais rápido do que conseguem perceber que foram atacados. A temperatura lá dentro salta para 1000 graus em 1 segundo. A detonação das cargas de pólvora nos estojos estufa o chassi por dentro. Foi. Rouqueja Ryabov, mas sua voz se afoga no clangor da culatra. Suas mãos trabalham no automático. Ele já enfiou um novo projétil enquanto eu olhava a morte do inimigo. Clique da trava. O canhão está pronto. Para trás! Grito ao motorista. Vácia, ré total. Para o nevoeiro. O tanque alemão que vinha atrás ainda não entendeu o que aconteceu. O comandante dele vê o clarão à direita. Vê como a máquina da frente de repente se sacode e vira um vulcão. Mas ele não nos vê. Somos um fantasma. Somos um clarão no leite do nevoeiro. O Valentine se sacode de novo. As lagartas mordem a argila, jogando pedaços de lama para frente. O motor ruge, engasgando com o diesel. Recuamos. Rápido, o máximo possível na marcha ré. A silhueta baixa da máquina britânica é nossa salvação. Estamos abaixo dos arbustos, abaixo do nível da estrada. Sumimos na névoa branca tão de repente quanto aparecemos. Lá em cima começa o caos. Vejo no periscópio como a torre do segundo tanque alemão começa a girar febrilmente. Eles entram em pânico. Procuram o inimigo no campo, achando que veio de lá, das posições russas. Nem passa pela cabeça deles olhar para baixo, para a vala suja. Atiram a esmo, em leque. Os traçantes das metralhadoras deles costuram o nevoeiro acima de nós, cortando os galhos dos arbustos. O cano longo do canhão deles cospe fogo, mandando um projétil para longe, para o vazio. Pare! Comando, quando nos afastamos uns 20 metros para dentro da ravina, escondendo-nos atrás da curva da encosta. Desliga o motor! O silêncio cai sobre nós como uma laje pesada, mas agora é diferente. Agora nele tinha a adrenalina da vitória. Perto, ouve-se como estala e zumbi a chama no tanque alemão atingido. As explosões da munição continuam. Estouros secos e ocos dentro do ventre de aço. São sons de agonia. Nós acabamos com ele, sussurra o motorista. Seus dentes batem, mas agora não é de medo, mas de excitação. Com um tiro, camarada sargento. Com um! Não relaxar, corto eu. Ainda tem 2. O segundo agora está se debatendo. O terceiro, o último, provavelmente parou. Perderam o comandante. A comunicação deles foi cortada. Agora estão surdos e cegos. No tanque há cheiro de pólvora. O ventilador não dá conta, e a fumaça cinza paira sob o teto da torre. Minhas mãos tremem quando limpo a ótica. Foi um tiro perfeito. De manual. Sangue frio. Usamos a única chance que as especificações da nossa máquina nos davam: furtividade e cadência de tiro. O canhão de 40 milímetros não tem explosivos para lutar contra a infantaria, mas como furador de papel é impecável.
Nessa distância, ele perfura mais do que o declarado no manual. Acabamos de provar que o tamanho do calibre não importa se você tem vantagem tática. Transformamos a força deles, blindagem potente e pesada e canhões longos, na fraqueza deles. Eles eram grandes demais, visíveis demais e autoconfiantes demais. Ryabov, viro-me para o municiador. O rosto dele está coberto de fuligem, os olhos brilham com um brilho febril. O que tem no cano? Perfurante, comandante. Muito bem. Olho para o mapa. Nós nos deslocamos. Agora estamos um pouco à esquerda da coluna deles. O segundo tanque, que começou a atirar no campo, expôs a traseira para nós. Ele virou a torre para o leste, mas o chassi ficou na estrada. Ele tenta manobrar, dar ré para sair da zona de tiro, que na verdade não existe. Ele acha que o perigo está na frente, e o perigo está atrás. Eles quebraram a regra principal. Em situação confusa, não dê as costas. O compartimento do motor do Panzer é protegido por apenas 20 milímetros de aço. Lá estão os radiadores, o motor, os tanques. Um acerto lá é incêndio garantido. O tanque vai parar, a tripulação vai sair, sob as balas. Vásia, liga, digo baixo. Agora trabalhamos com mais audácia. Eles estão atordoados de medo. Enquanto não entenderem que estamos na ravina, temos que pegar o segundo. O motor ganha vida novamente. Agora o som dele me parece música. Não é mais a batida do coração da vítima. É o rosnado do predador que sentiu o gosto de sangue. Rastejamos de novo para frente, para a borda da ravina, mas agora de outro ponto. A guerra é geometria. Ângulos, vetores, planos. Mudamos o ângulo de ataque. Mudamos o vetor do impacto. Impomos a eles nossa geometria, onde o Valentine é o vértice do triângulo da morte. Colo na mira. No nevoeiro surge a silhueta do segundo tanque. Ele é enorme. Ruge com o motor, tentando virar na estrada estreita. Dos canos de escape sai fumaça preta. Ele patina. Ele está nervoso. Vejo a grade do radiador na traseira. Vejo a roda sobressalente. Vejo o número sujo de lama. Já não é um duelo. É uma caçada. Caçada de um animal pequeno e zangado a um gigante desajeitado que se enrolou nas próprias pernas. Meu dedo pousa novamente no gatilho. Desta vez nem duvido. Desta vez sei. Metal perfurará metal. A física está do meu lado. O nevoeiro está do meu lado. E o tempo que ganhamos com o nosso recuo covarde agora trabalha para nós. Fogo. Grito. E o Valentine cospe aço na névoa cinza de novo. O segundo tiro é diferente do primeiro. Se o primeiro foi uma execução, o segundo é uma facada nas costas em um beco escuro. O projétil entra na traseira do tanque alemão, rasgando as persianas do compartimento do motor. Lá tem apenas 20 milímetros de aço. Para o projétil perfurante de 40 milímetros, isso não é barreira, é papel alumínio. Não vejo a penetração em si. A nuvem de exaustão a esconde, mas vejo o resultado. O Panzer dá um solavanco, como se engasgasse. O rugido do motor é cortado em uma nota alta, substituído por um guincho nojento e estridente de metal sendo rasgado. Um segundo depois, da traseira sai um tufo de fumaça preta e gordurosa. Não é detonação de munição, é incêndio no compartimento do motor. Cortamos os tubos de combustível, e a gasolina jorrou no bloco de cilindros incandescente. A tripulação da segunda máquina ainda está viva. A torre deles começa a girar febrilmente, tentando encontrar o agressor. Mas estão cegos. A fumaça do próprio motor cobre a óptica deles. E nosso Valentine já sumiu. Vamos embora. Minha voz no laringofone soa seca, sem emoções. Vácia, leme à esquerda, para os arbustos. Não deixe eles mirarem pelo som. A máquina britânica demonstra novamente as maravilhas de sua manobrabilidade estranha e lenta. O Valentine não sabe voar como o BT, e não sabe esmagar com massa como o KV. Mas neste inferno de argila, sua suspensão funciona perfeitamente.
Os carrinhos com molas rolam suavemente sobre raízes e buracos. As lagartas com elos pequenos encontram tração onde as esteiras largas dos 34 viram esquis. Não andamos. Escorremos pelo fundo da ravina, mudando de posição. É uma dança na lama. Uma dança lenta, pesada e mortalmente perigosa. Lá em cima começa o pânico. O terceiro tanque alemão, fechando a coluna, abre fogo. Ele não vê o alvo, ele só tem medo. O medo faz seu atirador apertar o gatilho da metralhadora coaxial. Os traçantes costuram o nevoeiro em leque sobre nossas cabeças, cortando as pontas dos arbustos. Galhos caem na blindagem com batidas suaves. Eles batem por área, tentando tatear os canhões antitanque russos que não existem aqui. Nem passa pela cabeça deles que estão sendo metodicamente fuzilados por um único tanque leve rastejando sob seus pés. Carregado! Rosna Ryabov! Na voz dele apareceu uma certeza maldosa. Ele não geme mais. Ele entendeu o gosto do sangue. Entendeu que somos caçadores. Esperar, seguro eu. Deixe o terceiro se debater. E o terceiro se debate. Ouço como o motor dele ruge. O motorista do último Panzer vê à sua frente a traseira em chamas do camarada e a carcaça do primeiro tanque. Ele entende que caiu em um saco de fogo. A lógica lhe sugere a única solução. Para trás. Sair da zona de tiro. Salvar a máquina. Mas aqui entra em vigor a terceira lei da guerra depois da balística e da geometria. A geologia. O solo na borda da ravina é traiçoeiro. Ele aguenta enquanto você anda reto. Mas basta começar uma manobra brusca que a grama se solta, expondo a argila ensaboada como banha. O alemão dá ré total, e ao mesmo tempo tenta virar a máquina para sair com a blindagem frontal para o perigo. É um erro. Erro fatal de quem está em pânico. 25 toneladas de aço alemão em lagartas estreitas começam a deslizar. O ranger das lagartas muda de tonalidade. Agora não é o clangor de metal no solo. É o guincho impotente de transmissão patinando. Nem olho na mira. Apenas escuto. O som do motor é forçado. Ele uiva no limite das rotações. Mas não há movimento. Sentou. Constata o motorista Vásia. Sentou de barriga o desgraçado. Está ouvindo, comandante? As lagartas giram em falso. Levanto o periscópio. O vento levantado pelo incêndio do segundo tanque dispersa um pouco o nevoeiro. Vejo a silhueta do terceiro. Ele está inclinado, com o nariz para o céu, escorregando de traseira na nossa direção. Ele arrancou a grama e agora se enterra sozinho. Quanto mais acelera, mais fundo senta com o fundo na lama líquida. Ele está imobilizado. O canhão dele olha para o zenite, inútil como um poste de telégrafo. O segundo tanque já queima de verdade. A chama chegou à munição, e das escotilhas começam a sair feixes de faíscas. A tripulação pula. Vejo as figuras em macacões pretos caindo na lama, rastejando para longe da fogueira. Não tenho projéteis explosivos. Não posso cobri-los com granada. Só posso olhar como eles correm. Minha metralhadora Besa fica calada. Não faz sentido gastar fita com infantaria que já foi tirada do jogo. Deixe correrem. Deixe contarem aos seus que nesta ravina mora a morte. O terceiro está abrindo as escotilhas, grita Ryabov. De fato, a tripulação do tanque atolado não quis esperar sua vez. Eles ouviram como o primeiro morreu. Veem como o segundo queima. Entendam que estão sentados em um alvo imóvel, e o próximo perfurante chegará na lateral a qualquer segundo. Os nervos cedem. A frieza alemã, a elogiada disciplina, tudo isso vira pó quando você fica sozinho com um assassino invisível no nevoeiro. As escotilhas da torre se abrem. 5 tanquistas caem como ervilhas no chão e somem nos arbustos, abandonando uma máquina completamente inteira e capaz de combate. O medo foi mais eficaz que o projétil. Vencemos o terceiro tanque sem dar um único tiro nele. É uma vitória pura da psicologia e do terreno sobre a técnica. Na ravina volta ao silêncio, quebrado apenas pelo estalo do incêndio.
2 tochas na borda iluminam o nevoeiro com manchas laranjas. Fim do alarme de combate, digo, recostando-me no banco. As costas estão molhadas, as mãos tremem tanto que não consigo desabotoar o colarinho do dolma. Nós conseguimos. 3 Panzers, 4 alemães. O terror dos campos. Os melhores tanques da Wehrmacht neste momento. E nós? 3 pessoas em uma lata de conserva com um furador de papel em vez de canhão. Nós os destruímos não por heroísmo. Nós os destruímos porque eu conhecia o mapa. Conhecia as possibilidades da minha máquina. E sabia que o alemão, certo da vitória, torna-se descuidado. Sargento, a voz de Ryabov treme, mas agora nela soa algo parecido com horror reverente. Nós, todos os 3. Nós não, corrijo. A autoconfiança deles os matou. E a nossa lama. Nós só apertamos o gatilho. Olho para o relógio. Passaram-se apenas 40 minutos desde o início do ataque. O batalhão foi destruído. A companhia de Sokolov queimou. A cota 208.0 não foi tomada. Mas aqui, num trecho estreito do fronte, numa ravina sem nome, ganhamos nossa pequena guerra particular. Preservamos o tanque. Preservamos vidas. E causamos ao inimigo um dano que supera em 3 vezes nosso próprio valor. Isso é guerra. Não ataques bonitos com bandeiras desfraldadas, mas trabalho sujo e pesado num buraco, onde sobrevive quem sabe esperar e bater pelas costas. Vácia, desliga, comando. Vamos ouvir o rádio. Precisamos entender o que há lá em cima. O motor cala. Agora se ouve como lá em cima, na estrada, a munição explode no segundo tanque. Bum, bum, bum. Como fogos de artifício. Fogos em honra à nossa companhia morta. Mas não há alegria, só vazio. Um sentimento pesado, de chumbo, de cansaço. Sei que ainda não acabou. Precisamos sair. Precisamos voltar para os nossos. E esse será o teste mais difícil. Porque lá, entre os nossos, não nos esperam como vencedores. Nos esperam como aqueles que sobreviveram onde todos morreram. E os sobreviventes são menos amados que os heróis mortos. O herói morto é conveniente. Ele cala e serve de exemplo. A testemunha viva da derrota é um problema. Comandante, pergunta o motorista baixinho, e o que diremos? Bem, quando voltarmos? A verdade? Respondo, pegando um cigarro. As mãos ainda tremem e o fósforo quebra. Diremos que executamos uma manobra, que tomamos posição, que destruímos o inimigo. E vão acreditar? Duvida Ryabov. O comissário, ele viu a gente dando ré. Vão acreditar. Eu finalmente acendo e dou uma tragada profunda. A fumaça acre do tabaco barato parece a coisa mais gostosa que já provei na vida. Porque temos provas. Olha elas lá, queimando. 2 fogueiras e um presente para a equipe de troféus. Contra tal argumento, até o tribunal cala a boca. Olho pelo periscópio para as carcaças queimando. O caos no nevoeiro acabou. Agora restou apenas a matemática da guerra. 3 menos 1, a nosso favor. Mas no placar geral, ainda estamos em profundo déficit. 8 tripulações nossas contra 3 alemãs. A troca não foi a nosso favor. Mas se tivéssemos ido de frente, o placar seria 8-0. Eu salvei uma unidade. Uma unidade pequena e miserável na equação da morte. E isso me basta para não meter uma bala na têmpora. O retorno aos nossos revela-se mais assustador que ficar na emboscada. Quando você está em combate, tem um inimigo, compreensível, estranho, falando outra língua. Você sabe que ele quer te matar, e você paga na mesma moeda. É um acordo justo. Mas quando você vira a torre para a posição de marcha e rasteja de volta para as trincheiras da infantaria, entra em uma zona onde as regras mudam. Aqui te julgam não pela eficácia do fogo, mas pela quantidade de lama e sangue no dolma. E nós estamos limpos. Meu Valentine sai da ravina, rugindo com esforço o diesel. As lagartas escorregam na encosta argilosa, mas o aço britânico aguenta. Saímos no planalto,
lá de onde 40 minutos atrás começou esse ataque maldito. O nevoeiro começa a se rasgar em farrapos, como um pano velho. O vento o afasta, abrindo o panorama do que restou da segunda companhia. Não é um campo de batalha. É um cemitério de técnica. 7 fogueiras pretas fumegantes. O 34 do comandante Sokolov está parado, com o canhão enfiado na terra. A escotilha do motorista foi arrancada pela explosão. De dentro ainda sai uma fumaça densa e gordurosa. Os T-70 terminam de queimar, como caixas de fósforos. Ao redor deles, neve e argila misturadas em uma pasta preta. Não se vêem corpos, ou foram cobertos de terra pelas explosões, ou ficaram dentro dos caixões de aço. O silêncio é tal que o tinir das nossas lagartas parece um sacrilégio. Passamos ao largo. Olho pelo periscópio e me sinto um saqueador que chegou às cinzas quando o incêndio já acabou. Meu tanque está inteiro. Nem um arranhão, nem um amassado. Até a tinta nas laterais não queimou, só está respingada de lama. No cenário dessa carnificina, parecemos indecentemente vivos, indecentemente inteiros. Isso levanta questões. E sei que essas questões me farão agora. Aproximamo-nos da linha das nossas trincheiras. A infantaria, que deveria apoiar o ataque, está deitada, pressionada contra os parapeitos. Eles não foram para frente. Viram como queimaram os tanques e ficaram no lugar. Isso salvou a vida deles, mas agora precisam de uma justificativa. E a melhor justificativa para um soldado que não cumpriu a ordem é encontrar um culpado. Aquele que traiu. Aquele que não morreu com todos. Desligo o motor a uns 20 metros do abrigo de comando. O diesel silencia com um suspiro suave. A escotilha bate. Saio para fora. O ar frio de novembro queima os pulmões depois da atmosfera viciada do compartimento de combate. As pernas estão bambas, os joelhos dobram. Pulo na blindagem, depois no chão. As botas chapinham na lama. Estão me olhando. Dezenas de olhos. Das trincheiras, de trás dos arbustos, das frestas dos abrigos. Olhares pesados, sombrios, espinhosos. Neles não há alegria por alguém ter voltado. Neles há suspeita. Vejo os rostos dos soldados, cinzas de falta de sono e frio, sujos de fuligem. Alguém tem a cabeça enfaixada. Através das bandagens aparece uma mancha escura. Eles olham para meu casaco de pele limpo, para meu tanque inteiro, e sinto fisicamente o ódio deles. Vivo. Chega a voz de alguém, cheia de veneno. Olha só, nem se sujou de fuligem. Vem em minha direção um homem de capote longo, o comissário político. Eu o conheço, comissário do batalhão, cujo sobrenome ninguém lembra, só a patente. Ele sobreviveu. Claro que sobreviveu. Observou o ataque de binóculo do abrigo. Seu rosto está retorcido de raiva, os lábios tremem. Ele caminha largo, espirrando lama, a mão no coldre da pistola TT. Kornev! O grito dele corta os ouvidos. Canalha! Traidor! Ryabov e o motorista saem das escotilhas, mas ficam na blindagem. Tem medo de descer. Vem o comissário e instintivamente se encolhem contra a torre, como ao único protetor. Estou no chão sozinho. O comissário voa para cima de mim, me agarra pela gola. Cheira a tabaco e colônia. Um cheiro estranho, pacífico, inapropriado aqui, no meio do cheiro de cadáver queimado. Cadê a companhia? Grita ele na minha cara, cuspindo saliva. Cadê Sokolov? Por que você está aqui? Por que não está lá, com eles? Eu calo. Olho nos olhos dele. Neles há medo. Medo da responsabilidade pelo ataque fracassado. Ele precisa escrever um relatório. Precisa explicar ao Estado-Maior por que 8 tanques queimaram e a colina não foi tomada. E eu, para ele, sou o bode expiatório ideal. O covarde que fugiu, quebrou a formação e com isso arruinou o ataque. É uma versão conveniente, coerente. Eu vi, continua ele, me sacudindo. Eu vi como você deu meia volta.
Como você recuou para a ravina. Todos morriam, iam para a morte, e você salvando a pele? Tribunal, eu te fuzilo aqui mesmo, na frente da tropa, por covardia e traição à pátria. Soldados se reúnem ao redor, fecham o círculo. Figuras sombrias e silenciosas em capotes cinzas. Eles esperam. Precisam de justiça. Precisam ver o sangue daquele que foi mais esperto que a morte. É um instinto antigo de Alcateia, despedaçar aquele que saiu do ritmo geral, mesmo se esse ritmo levasse ao abismo. Lentamente, muito lentamente, tiro as mãos dele do meu colarinho. Meus dedos sujos de óleo e fuligem deixam marcas pretas no seu pano limpo. Tira as mãos, comissário, digo baixo. Minha voz está rouca, gasta pela fumaça dos cigarros e pelos gritos de comando. E não grite, os alemães vão ouvir. Você ainda vai me dar ordens, desertor? Ele saca a pistola. O cano preto da TT aponta para meu peito. De joelhos. Ryabov soluça na blindagem. O motorista estica a mão para a escotilha, talvez para pegar a barra de ferro, mas congela. Contra a pistola, barra de ferro não é argumento. Eu não sou desertor, digo, olhando para o cano. Estranho, mas não tenho medo. Depois de ter olhado para a boca de um Panzer a 30 metros, essa pistolinha parece brinquedo de criança. Sou comandante de um tanque que cumpriu a missão de combate. Que missão? Guincha o comissário. Sua missão era morrer na colina, como todos. Minha missão é destruir o inimigo, corto eu, e não queimar no campo por um relatório bonito. Viro as costas para a pistola. É um risco. Ele pode atirar, mas sei que não vai atirar. Ele precisa de testemunhas da minha vergonha, e não de um cadáver que não dirá nada. Levanto a mão e aponto para o leste. Para lá, onde o nevoeiro se dissipou definitivamente sobre a ravina. Olha, digo, olha para lá, comissário. Não para os seus papéis, mas para o campo. Todos viram a cabeça. O comissário, a infantaria, meus tanquistas. Na abertura do nevoeiro, na borda da ravina, vêem-se 3 colunas pretas de fumaça. Elas sobem verticalmente, gordas, densas. O vento traz o cheiro de borracha queimada e gasolina. Não são nossos tanques. Os nossos queimam mais perto. Esses estão lá, onde 10 minutos atrás estavam as posições alemãs. Está vendo? Pergunto. São 3 Panzers alemães, modelo 4. Os mesmos que queimaram nossa companhia. O silêncio muda de tom. Agora não é o silêncio de linchamento. É o silêncio de perplexidade. As pessoas não conseguem juntar os fatos. Um tanque britânico pequeno e ridículo, com um canhão furador de papel, voltou inteiro, e 3 máquinas pesadas alemãs estão queimando. Isso não se encaixa na visão de mundo deles, onde a guerra é sempre sacrifício e sangue. Entramos pela lateral deles, continuo seco, como numa aula no treinamento, pela ravina. Enquanto eles fuzilavam os nossos de frente, nós os fuzilamos a queima-roupa. 3 máquinas, 2 destruídas, uma abandonada pela tripulação. A colina está livre de blindados. A infantaria pode ir. Não tem mais metralhadoras lá. O comissário abaixa a pistola. Sua boca está entreaberta. Ele olha para mim, depois para a fumaça ao longe. Seu padrão foi quebrado. O herói deve estar morto ou ferido. O herói deve sofrer. E aqui estou eu, inteiro, calmo, em um tanque inteiro, falando sobre a física do combate. Você está mentindo, sussurra ele, mas já sem certeza. Não podia. Você tem um canhão. 45. 40, corrijo. 40 milímetros de aço britânico. Suficiente, se tiver cérebro, e não só regulamento na cabeça. Viro-me para minha tripulação. Ryabov, Vazia, desçam. A guerra acabou por hoje. Desliguem o rádio, fechem as escotilhas e arrumem algo para comer. Os infantes abrem passagem.
Nos olhos deles não há mais ódio, mas também não apareceu amor. Apareceu outra coisa, um distanciamento frio. Eles nos olham como alienígenas, como feiticeiros que enganaram a morte. Nos tornamos estranhos. Sobrevivemos onde eles planejavam morrer. Violamos o ritual de sacrifício deles com o nosso profissionalismo. Você ainda vai para o tribunal, Korniev, diz o comissário baixinho nas minhas costas, guardando a pistola. Por não cumprimento de ordem direta de atacar de frente. Vencedores não são julgados, diz você? Vamos ver. Aqui não é Europa. Aqui temos nossas próprias regras. Não me viro. Vou para a cozinha de campo. Não ligo para as ameaças dele. Sei que amanhã virá a equipe de troféus. Virá os tanques alemães com buracos nas laterais e fará um laudo. O papel aceita tudo. E o tribunal? Bem, que julguem. É mais difícil julgar um vivo do que condecorar um morto. Mas dentro de mim há vazio. Olho para minhas mãos. Estão pretas de óleo. Tento limpá-las com um pano, mas a sujeira impregnou na pele. Assim como esse sentimento de culpa. Culpa por estar certo. Culpa por estar vivo, e Sokolov não. O preço da racionalidade foi alto. Compramos a vida, mas pagamos com solidão. Entre os nossos, agora somos párias, os espertos, aqueles que sobreviveram. E essa marca vai queimar mais forte que qualquer projétil alemão. O tribunal não aconteceu. A guerra é, antes de tudo, contabilidade, e só depois ideologia. No dia seguinte chegou a equipe de troféus. 2 técnicos idosos e um tenente com uma pasta. Eles rastejaram pela ravina, xingando a lama, mediram os buracos nas laterais dos tanques alemães, contaram as carcaças queimadas e fizeram o laudo. A aritmética foi mais forte que o regulamento. 3 Panzers destruídos em troca de 0 perdas nossas era um débito e crédito que satisfazia até o oficial da polícia secreta. O caso de covardia e descumprimento de ordem dissolveu-se silenciosamente na papelada do Estado-Maior, transformando-se em uma linha seca de relatório de combate. O tanque do sargento Korneev, utilizando as dobras do terreno, causou dano de fogo ao inimigo. Mas não virei herói. As ordens da Estrela Vermelha e pela coragem foram póstumamente para as tripulações queimadas no campo. Para eles, a glória, os discursos altos do comissário e as pirâmides de compensado com estrelas. Para mim, olhares suspeitos e um apelido que colou. Esperto. Na infantaria sussurravam que Korneev vendeu a alma, que ele tem o corpo fechado, que ele se escondeu enquanto outros derramavam sangue. Ninguém queria ouvir sobre milímetros de blindagem e ângulos de tiro. Para o soldado russo, criado no sacrifício, a sobrevivência através do recuo é algo vergonhoso, impuro. Tornamo-nos párias no próprio batalhão, a tripulação do Valentine que é esperta demais para morrer. A noite desce sobre a linha de frente como um cobertor pesado e úmido. Estamos sentados perto da fogueira, que acendemos em um barril vazio de diesel para que a luz não fosse vista do ar. Perto de mim sentou-se um tenente novinho, recém-saído da escola. Uniforme novo, cinto rangendo, olhos limpos onde queima a sede de façanha. Ele chegou para substituir Sokolov. Ele olha para meu tanque, para o freio de boca chamuscado, depois para mim. Ele está ansioso para perguntar, mas fica tímido diante do meu olhar pesado e vazio. Sargento, finalmente decide ele. É verdade o que dizem? Que vocês, bem, deram ré? Viro a cabeça lentamente. O fogo no barril lança sombras dançantes no meu rosto. Tenho 25 anos, no documento. Mas do espelhinho colado dentro da torre, me olha um velho com rugas profundas na boca e grisalho nas têmporas. A guerra envelhece não com anos, mas com o medo vivido e as decisões tomadas. Verdade, tenente, respondo, jogando um pedaço de caixa no fogo. Dei ré. E darei de novo se for preciso. O tenente franze a testa. Ensinaram outra coisa a ele. Ensinaram nem um passo atrás. Ensinaram a se jogar sob os tanques com granadas. Para ele, minhas palavras são heresia.
Mas e a honra? Sussurra ele com fervor. E a ordem? Se todos começarem a ser espertos, quem vai lutar? Eu dou um sorriso torto. É um sorriso maldoso, amargo, que dá calafrios no tenente. Lutar, tenente, não significa morrer. É trabalho. Trabalho pesado, sujo, fedorento de destruição de força viva e técnica do inimigo. Soldado morto é defeito no trabalho. É uma ferramenta quebrada que não traz mais utilidade. Pego o fumo, enrolo um cigarro de palha. Os dedos já não tremem. O tremor passou, deixando para trás uma calma de pedra. Lembra, comandante, digo, soltando fumaça para o céu estrelado. Heroísmo é frequentemente consequência do erro de alguém. Se é preciso cobrir a fresta com o peito, significa que alguém antes disso não suprimiu a metralhadora com artilharia. Se é preciso bater de frente, significa que você errou ou não calculou a manobra. O tenente cala, digerindo. Vejo como desmorona seu mundo preto e branco. Não procure sarna para se coçar, continuo, olhando direto nos olhos dele. Não procure a morte bonita. Tem de monte aqui, é barata. Procure um jeito de cumprir a tarefa e voltar. Que te chamem de covarde por 5 minutos. Que o comissário grite, que a infantaria olhe torto. Mas depois você será um vencedor vivo a vida toda. E o herói morto, ele só é bonito no jornal. Na terra ele apodrece igual ao covarde. Só que o covarde ainda pode atirar. E o herói não. Eu me calo. A lembrança de Sokolov bate no estômago. Lembro da voz dele no rádio, do desespero dele. Ele era corajoso. Era um oficial de verdade. E está morto. E eu, Sargento Kornev, tanquista espertalhão na lata de conserva inglesa, estou sentado aqui, esquentando as mãos e fumando. É justo? Não. É racional? Sim. A guerra não gosta de heróis. Ela os devora, mói e cospe em forma de notificações de óbito. A guerra gosta de profissionais, daqueles que conhecem as especificações da sua máquina até o último parafuso, daqueles que sabem que o tarugo de 40 milímetros não pega à frente, mas costura a lateral, daqueles que sabem esperar na lama gelada da ravina até o inimigo cometer um erro. Daqueles que entendem que o tanque não é uma carruagem de glória, mas uma construção de engenharia com um conjunto de limitações. Meu Valentine está um pouco afastado, um bloco escuro no fundo da floresta. Ele é apertado, é frio, tem um canhão fraco e não tem explosivos, mas nos salvou. Não foi a blindagem que salvou, mas o entendimento de como aplicar essa blindagem. Esse é o preço da racionalidade. Pagamos pela vida com a nossa reputação. Compramos ingressos para o amanhã com uma moeda que não circula aqui, o cálculo frio. O tenente se levanta, parece perdido. Minha verdade é pesada demais para ele. Ele vai para a escuridão, para seu pelotão. Talvez esqueça minhas palavras e amanhã queime no primeiro ataque. Ou talvez, algum dia, quando chegar a ordem de ir para o abate, ele lembre do sargento Korniev e encontre sua ravina. E então teremos uma tripulação inteira a mais. O fogo no barril termina. As brasas brilham em carmesim, como os olhos daqueles panzers na mira. Sei que essa batalha não é a última. Haverá novas colinas, novas ordens insanas, novos zoológicos alemães, tigres, panteras. Nossa 2 libras logo se tornará completamente inútil. Teremos que inventar algo novo, procurar novas vulnerabilidades, parecer covardes de novo para bater nas costas. Mas isso será amanhã. E hoje estamos vivos. Preservamos a unidade de combate. E enquanto as lagartas girarem, enquanto o diesel matraquear e as mãos puderem segurar as alavancas, faremos nosso trabalho. Sem pompa, sem histeria, sem esperança de glória. Simplesmente porque a vitória é forjada não apenas pela bravura do coração, mas também pela frieza da mente. E às vezes, para vencer o inimigo, é preciso primeiro vencer em si mesmo o desejo de ser herói. Jogo a bituca na neve. Ela chia e apaga. Um som curto, parecido com um tiro,
Ponto final.